Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Já vejo aqui que vocês estão aqui no chat, dando as boas-vindas, boa tarde, né? Antes da gente começar a nossa sessão, para comentar um pouco mais, né, sobre as nossas bases de dados, eu gostaria de perguntar de quais unidades e áreas, eu sei que é da biomédicas, mas de quais unidades vocês estão hoje? É mais da área da saúde e medicina, educação física? Se vocês puderem comentar aqui no chat, só para a gente saber um pouquinho e também já conseguir trabalhar com vocês dentro das suas demandas. Amara e B. Marilene, Odonto. O Gilberto, Instituto de Biologia. A Renata é da FCA, eles têm cursos de nutrição e ciências do esporte. Regilaine, engenharia biomédica. A Andrea, da Faculdade Tecnológica e Colégio Técnico de Limeira. Patrícia, FCM. Maristela, Faculdade de Ciências Médicas. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, um prazer, né, estar aqui com vocês no dia de hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão. Hoje, realmente, né, o nosso enfoque vai ser, então, mostrar quais os conteúdos dentro da plataforma ProQuest, que a Unicamp assina com a gente, e quais são os conteúdos esses que, então, vocês possuem acesso. A ideia vai ser fazer bastante demonstração prática, eu vou propor alguns exercícios também, então eu gosto de comentar que, se possível, né, se vocês conseguirem ter um computador ou duas telas ajudaria mais, mas se não tiver, não tem problema, que no momento dos exercícios a gente dá um tempinho, uma paradinha para que vocês possam fazer e verificar se tem alguma dúvida, né? A ideia é realmente vocês colocarem aí a mão na massa o dia de hoje. Bom, eu acredito que, se não todos ou todos, né, participaram da primeira sessão, então apenas comentar novamente, né, que eu sou Ana Remora, aqui na ProQuest eu estou como Customer Success, mas eu também sou bibliotecária, já venho aqui uns bons anos trabalhando na ProQuest e também com todos vocês, alguns de vocês eu conheço pessoalmente. Então, não vou me aprofundar muito aqui nas apresentações. E eu quero só, antes de mais nada, fazer uma revisão ali das bases de dados que a gente tem dentro da nossa plataforma. Aí, primeiro, comentando, né? Nós temos, então, as três bases principais para a área de biomédicas, que é a PQDT, ProQuest Dissertation Thesis Global, a ProQuest Central, porque dentro dela nós temos as subbases de dados, lembram? Então, dentro dela, nós temos várias bases de dados e a gente já vai ver quais são delas. E a eBook Central, que apesar também dela ser multidisciplinar, ela também possui várias coleções de áreas de conhecimento. Então, assim, geralmente, né, nós temos as principais grandes áreas, tal qual a gente tem na ProQuest Central. Então, a gente tem ali educação, ciências sociais, saúde, ciência e tecnologia e assim por diante. E então, pessoal, a gente cria mais ou menos coleções na biblioteca aqui da eBook Central, que são os livros, né, os e-books. Nós dividimos um pouco essas temáticas. Então, hoje, a eBook Central ela possui mais de 200 mil títulos, né? Então, para vocês terem uma ideia, vocês conseguem, então, ter acesso a essas coleções, que vai girar aí em torno de, dependendo da área do conhecimento, tem área que tem 10, tem área que tem 30, né? Então, a gente vai subdividindo
tentando sempre deixar de maneira, mais igualitária possível. Sobre a ProQuest Central, que principalmente é uma das grandes perguntas, e às vezes a gente precisa entender um pouquinho, então, quais são essas bases de dados. De maneira geral, pessoal, bem focada, né, tirando as interdisciplinares, nós temos então da área da saúde, a gente tem essas coleções, que é a Medical Database, a Consumer Health Database, Healthcare Administration Database, Nursing and Allied Health Database, Psychology Database e Public Health Database. Claro que a gente sabe que a gente tem outras áreas e por isso que eu queria perguntar no dia de hoje aqui, né? Eu vou explorar um pouquinho, pessoal, cada área, como eu fiz no outro treinamento, no primeiro treinamento, porque é bacana a gente entender, nesse caso, poxa, mas eu trabalho também com educação. Ou, eu estou buscando algo da saúde com educação. Como eu faço, Ana? Como que eu faço esse cruzamento de bases de dados dentro da plataforma ProQuest? Então, a ideia da sessão também vai ser ir muito além dessas bases e mostrar para vocês também como a plataforma ProQuest facilita isso para vocês. Então, para as áreas de saúde, medicina e enfermagem, né? Apenas lembrando, então, que nós temos várias revistas de medicina e enfermagem conhecidas, né? Aqui a gente tem alguns exemplos no nosso slide. Além das bases já da PQDT, das teses e dissertações da PQDT, vocês também dentro da ProQuest Central também têm acesso a dissertações e teses, e a gente tem inclusive também vídeos de educação, né, da área de enfermagem. Eu vou mostrar como é possível também vocês terem acesso a isso. E aí vale a pena lembrar também, pessoal, que nós temos recursos também de medicina baseada em evidências, né? São diversos tipos, nesse caso, de estudos com base em tipo de evidência clínica, por exemplo, recursos de revisões sistemáticas, meta-análises, diretrizes clínicas, são fontes aí que a gente encontra muito fortes, né, de evidências disponíveis, e a ProQuest Central também possui essas informações para vocês. A gente sabe que hoje isso é muito buscado, é muito importante, então por isso que eu não quis deixar de comentar hoje para vocês. Pessoal, aqui só em uma das nossas bases dentro da plataforma ProQuest, que é a base de Nursing, eu fiz uma pequena revisão aqui para mostrar para vocês, atualizado, tá? Então tá bem atualizadinho agora nesse mês. Quantas revisões sistemáticas a gente tem, né? Então, aqui de revisão sistemática, na base, a gente tem mais de 77 mil, guias, guidelines, né? 43 mil e meta-análises 38 mil. Lembrando também que quando a gente está buscando, pessoal, é possível quando eu estou recuperando esses materiais aqui na plataforma, eu posso filtrar também os meus recursos, tá? Então, assim, eu coloquei ali meta-análises, mas eu quero filtrar um pouco mais, deixar ele mais redondinho. Dependendo da sua estratégia de busca, ele não ficou super redondo. Não tem problema, vocês podem vir aqui sempre na opção de assunto e, selecionar aqui, então, a meta-análise mais específica, assim como revisão sistemática também vocês podem fazer. E aí, lembrando, pessoal, que cada base de dados, então, assim, a ProQuest Central, ela tem filtros principais de busca avançada. Mas, se eu entrar em cada base de dados, então, por exemplo, se eu entrar hoje nessa base de nursing, por exemplo, eu vou conseguir visualizar, pessoal, é, tipos diferentes de filtros, né? Então, aqui, nesse caso dessa base, ela oferece filtros por sexo e ela oferece filtros por idade também.
assim como os filtros padrões, né. E outras bases também, estarão, então, oferecendo para vocês outros tipos de opções. Agora a gente vai mais para a demonstração prática, um momentinho, por favor. Então essa aqui é a carinha inicial, né, da nossa base de dados. Mas eu só quero lembrar aqui, então, vocês, claro que vocês já conhecem, né? Mas só apenas para a gente revisar, pessoal, então, assim, para acessar os recursos da ProQuest, claro que ou você vai estar dentro do IP da instituição, né? Então, qualquer espaço da própria Unicamp, biblioteca, dentro de qualquer IP, vocês conseguem ter acesso. E também no caso de acesso remoto, por meio aí do acesso remoto de vocês, que é o VPN. Então, se eu olhar aqui em base de dados, eu posso pesquisar ProQuest. Hoje, pessoal, por área do conhecimento, a ProQuest ela está aqui multidisciplinar, né? Mas lembrando, pessoal, ela tem várias áreas do conhecimento. Então, se vocês olharem aqui, né, negócio, saúde, medicina, linguagem, ciências sociais, educação, ciência e tecnologia e tantas outras aqui que senão vou ficar muito tempo citando. Então, gente, para acessar, não tem segredo, né? Só clicar aqui e aí vocês já vão ser redirecionado. A mesma coisa a ProQuest Dissertation and Thesis e a ProQuest Book Central, tá? Aqui também tem algumas informações de guias de uso, lista de títulos também. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é que a gente, claro, tem as outras bases que eu apresentei no primeiro dia, mas aqui agora a gente não vai abordar, porque são de outras áreas do conhecimento. Mas uma vez que eu acesse, bom, eu posso vir aqui e acessar todas as bases de dados, né? Pode ser que quando você esteja buscando aqui, clicando ali em ProQuest Central, vocês estejam acessando primeiro essa tela inicial, ProQuest Central, né? Então, assim, se quando você clicar em ProQuest Central, abriu aqui ProQuest Central, tá abrindo, a primeira página tá abrindo, então, direto em uma base de dados. Então, assim, para que a gente fique claro também, essa aqui é a plataforma ProQuest, né? Então, é onde a gente hospeda todas as nossas bases de dados. Agora, eu não estou em todas as bases de dados que vocês têm acesso. Então, como que faz, Ana, para visualizar todas as bases de dados? Fazer as buscas cruzadas. A gente vai clicar em alterar bases de dados. Tá? Então, a partir disso, gente, aqui vai aparecer uma lista com todas as bases que vocês têm acesso. Então, lembrando que a ProQuest Central, por si só, né, ela tem aqui, então, 47 bases de dados de todas as áreas do conhecimento. O que é bom? É bom porque se eu precisar, por exemplo, buscar numa base apenas de biologia, eu tenho aqui a opção. Eu clico aqui em biologia, eu fui para uma base mais específica que está dentro da ProQuest Central. E assim eu posso ir fazendo com outras opções, né? Então eu tenho bases específicas da área da saúde e tantas outras. Se eu quiser buscar em todas de uma vez, eu só vou tirar então as bases aqui que não são da nossa área de hoje, nada, nada, nada. A Eric, bom, a gente pode tirar, né? Mas lembrando que dependendo a temática também, dependendo se precisar relacionar com algo da educação, é importante também vocês agregarem.
Eu vou deixar aqui nota ProQuest Centro, usar bases de dados selecionadas. Então, assim, a primeira coisa, eu esqueci de selecionar a PQDT. Ah, tá ali que tá selecionada, tá lá no finalzinho, tá? Só para vocês não esquecerem da ProQuest Dissertation and Thesis. Então, eu posso clicar aqui quando eu faço uma seleção de base de dados, ó. Eu clico aqui para usar as bases de dados selecionadas, e essa é como se fosse uma busca integrada da plataforma ProQuest, utilizando todas as bases de dados hoje que vocês assinam com a gente, né? No caso que vocês selecionaram. O que é legal de trabalhar nessa tela inicial? Bom, o bacana é que aqui eu posso indicar já se eu quero o texto completo, se eu quero apenas revisado por pares, né? No caso aqui está revisado por especialistas. Eu posso pedir, então, para visualizar apenas periódicos acadêmicos, livros, vídeos e áudios, dissertações e teses e outros tipos de fontes. Então, aqui da tela inicial, eu já teria opções de fazer o quê? De filtrar, né? Então, aqui já dessa telinha inicial. Também vale a pena lembrar que aqui a gente tem algumas dicas. Aqui também tem dicas de busca e para acompanhar sempre as buscas recentes. Ah, Ana, mas eu ainda, bom, ainda está muito abrangente, porque aqui a ProQuest Central ela está pegando tudo. Então, como que a gente pode filtrar um pouco mais? Ou como que eu descubro exatamente quais são as bases dentro da plataforma ProQuest e da ProQuest Central que estão ligadas a, por exemplo, a área de medicina e saúde. Então, se eu clicar aqui em visualizar por assunto, gente, aqui ele vai aparecer uma lista para mim de quais são essas bases de dados, tá? Sempre fiquem atentos, pessoal, porque a gente tem as bases sobre notícias e jornais. Essas bases são bases, né, como eu comentei, notícias e jornais são de temas recorrentes, das situações que estão acontecendo, temas debatidos. Vai depender muito da sua necessidade e da sua busca. Às vezes, você vai precisar também relacionar, né, por exemplo, saúde e medicina ou biomédicas com notícias e jornais. Ou não, se você está precisando buscar apenas periódicos acadêmicos, nesse caso não seria necessário. Então, por aqui, a gente já consegue visualizar de forma geral quais são as bases de dados. Ah, Ana, mas poxa, a área de biologia, por exemplo, ela está aqui no meio. Então, o que eu faria? Bom, nesse caso, pessoal, teria que abrir as bases, aqui as áreas principais, eu deveria tirar a seleção e fazer a seleção individualmente. Então, eu poderia vir aqui e ir clicando, né? Depende. Ah, agricultura? Talvez. Biologia? E aqui eu viria adiante. Ciência da computação, a gente viu aqui que tem pessoas de engenharia, biomédica, mas é engenharia. Então, sempre aquela pergunta: a temática que eu preciso também está relacionada à engenharia? Então, talvez precisaria, meio ambiente, e assim como outros temas, né? Aqui sempre ciência, essa da Science Database, também fica a questão, né? Ah, de repente eu preciso também, tá? Ah, essa outra área, né? A gente tem, por exemplo, ciências sociais, e aí nesse caso, sempre lembrando que aqui nós temos bases de educação, a gente tem bases gerais, né, de ciências sociais, da própria psicologia e assim por diante. E aqui mais abaixo nós temos as bases de saúde e medicina. Vocês podem observar que quando aqui a gente tem, por exemplo, a Canadian Business, são bases multidisciplinares, interdisciplinares, que dentro dessa interdisciplinaridade tem subtemáticas, como Health Medicine.
né, que é as categorias aqui criadas pela ProQuest. Então, aqui vocês podem visualizar que a gente tem esse grupo, né, de bases de dados que também vai contar nessa busca, tá? Igual da mesma forma a Research Library, ela tem aqui essa base da India Database, a Career, tá? Então, todas essas, temos essas opções. Nesse caso, gente, se eu quisesse combinar esses dois grupos, eu teria que fazer da mesma forma. Eu posso selecionar aqui o grupo geral, selecionei as bases de dados específicas, aqui, e novamente eu peço para usar as bases de dados selecionadas. E aqui ele me dá, então, que eu estou buscando agora em 13 bases de dados. Por último, essa opção eu acho mais legal, só que ela tem que estar bem definida, né? Então, dependendo a temática de vocês, já não dá para definir tanto. Tudo realmente vai depender um pouco do que vocês precisam. Então, se eu quero trabalhar apenas com as bases de saúde e medicina, pessoal, aqui ao lado eu tenho a opção pesquisar área temática de saúde e medicina dentro da ProQuest. E aqui, então, ele vai gerar uma nova busca com essas bases de dados. Pessoal, só lembrando que nesse caso, a ProQuest Dissertation and Thesis, ele está buscando essa lista, né? A ProQuest Dissertation and Thesis, ela não se relaciona aqui, por conta de ela ser multidisciplinar, né? A coleção geral ser multidisciplinar, ela não tem subcoleções, tá? Então, se precisar fazer uma busca daí a mais de medicina, ou faz daquela outra forma que eu falei, selecionando individualmente, né, as bases, ou então depois faz uma busca cruzada. Bom, o bacana disso, gente, é que ela pode ver, ela cria como se fosse uma mini base de dados, só da área de saúde e medicina, e aqui tendo, então, todas as bases de dados que a gente tinha visto ali recentemente. Então, vai gerar como um índice, né, de indexação aqui, e aqui vocês podem clicar também e pesquisar numa base mais específica. Ó. Temos a Health and Medical Collection, a Nursing, que eu comentei com vocês, a Psychology, temos de saúde pública também, e outras, né? Então, sempre lembrando, podem ver que a própria ProQuest, ela vai criando coleções e se subdividindo, né? Então, é bem bacana com essas possibilidades de opções de base de dados mais específicas. Então, poxa, eu só quero buscar para essa área de nursing, só enfermagem. Eu não quero buscar outras áreas. Então, aqui você tem uma base específica. Ah, eu só estou buscando de psicologia. A mesma coisa. Eu estou só buscando, né? No caso aqui é um pouquinho mais abrangente, né? Porque daí é bem da área de saúde e medicina. Então, eu tenho dúvida de quais temáticas essa coleção abrange. Sempre aqui abaixo a gente tem acesso, oferece para vocês a lista de títulos. Essa lista, né, para nós que somos aqui da biblioteca, vocês podem baixar, tá? Então, eu estou precisando de uma lista de títulos, tal, preciso saber quais são os títulos que tem aqui na plataforma ProQuest, ou nessa base de dados em específico, aqui vocês podem baixar. Ou então só descobrir a cobertura de assunto, aqui a gente tem o início, se eu clicar aqui eu posso visualizar toda a cobertura de assunto dessa base de dados. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida?
tranquilo? Seguimos então. Bom, agora então, pessoal, que a gente já mostrou um pouquinho aqui das opções de como selecionar e visualizar essas bases de dados, agora eu quero mostrar para vocês algumas dicas de busca realmente. Primeiramente, pessoal, hã, quando eu quero buscar uma temática de meta-análises, por exemplo, né, eu sempre sugiro para vocês trabalharem algumas estratégias, tá? Então, por exemplo, aqui a gente trabalhou com estratégia de assunto principal, realizando aqui a meta-análises, o operador booleano OR, né? Aqui no título, também com os campos de meta-análise. Ana, bom, como que eu descubro essas informações? A gente tem alguns locais aqui onde vocês conseguem buscar os códigos de campo. Opa. Depois vocês dão uma olhadinha no de vocês ali para ver se está funcionando, que eu estou na minha VPN. Pode estar dando erro aqui, mas se não, a gente reporta esse errinho também. Que aqui nos códigos de campo ele deveria estar aparecendo, então eu vou adiantar um pouquinho aqui meus slides para mostrar para vocês, já que ali não abriu, que são basicamente os campos de pesquisa, né? Então, assim, lembrando que na ProQuest, cada base de dados, né, ela é indexada e essas indexações, elas funcionam como, a gente já sabe, né, catalogação dos títulos, colocando ali título, resumo, autor, assunto e assim por diante. Tem todos esses metadados. Uma forma de buscar nesses metadados, gente, é colocando o que nós chamamos de, então, dos códigos de campo, né, os campos de pesquisa. Então, por exemplo, a AU, ele está relacionado a autor. Então, o que que eu tenho que fazer se eu quero buscar um autor? No criar a minha estratégia de busca, eu quero já colocar ali o código. Então, eu vou colocar aqui, AU Smith. Ou poderia agregar outros utilizando os operadores booleanos. Estou buscando, por exemplo, 2 autores. Certo? E aí buscaria, nesse caso aqui, nessa estratégia, se tiver, né, claro, autores com Smith e Silva. Eu vou colocar OR, porque a gente não sabe se vai ter no caso, o Silva ali junto. Mas aí, se vocês olharem aqui na referência, ó, ele vai aparecer o Smith ou o Silva. Agora vamos fazer um teste do end. Lembrando que o end pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo. A gente cria em um parâmetro aqui apenas para ficar mais fácil de vocês entenderem, de visualizarem. Mas na hora de vocês escreverem, o próprio AU, aqui no caso de autor, pode ser em letra minúscula. Tá? Então, a plataforma ela não vai considerar se está maiúscula, se está minúscula, ela não vai considerar também as pontuações, né? Nesse sentido, se tem 2 pontos ou não, ela não conta, tá? O que ela vai sempre contar mesmo são os detalhes das estratégias, né? E ali as opções mais avançadas realmente da busca, tá? E daí, se não tiver aparecendo aqui, você pode clicar, né, na informação e buscar pelos detalhes aqui para visualizar.
Essa é uma lista bem longa, ó, e por isso que o Smith está bem para baixo aqui. Então, geralmente, nem sempre vai aparecer, né, aqui nessas opções iniciais. Como foi uma pesquisa com bastante colaboradores, nesse caso, é uma lista bem grande, tá? Onde que eu estou visualizando isso? Nos detalhes. Aproveitando para falar, né, já que eu estou falando também de autores, gente, nós estamos realizando algumas integrações com o Worseed ou ArcID, né? E daqui vocês conseguem clicar no ID aqui e já visualizar os detalhes desse autor. Né? Então, já consegue identificar universidades, publicações, o currículo principal. Tá? Então, sempre que a gente conseguir recuperar dados do OrcID, já tem aqui disponível. Esses hiperlinks, para que eles funcionam? Lembrando que são maneiras também de vocês fazerem buscas desse autor. Então, por exemplo, vou clicar nesse aqui aleatoriamente e ele tem 7 resultados. Então, 7 publicações desse autor dentro da plataforma ProQuest. Lembrando que daí são resultados de buscas sempre dentro da nossa plataforma, tá? Das bases de dados que vocês possuem acesso. Ou, nesse caso, gente, lembrando que da base dessa seleção de saúde e medicina. Porque como a gente já tinha feito ali uma prévia seleção, ele não está buscando, ó, todas as buscas que eu estou fazendo, ele está fazendo dentro destas bases de dados. Então, as buscas sempre serão mais específicas também, né? Aproveitando para falar também aqui das opções de estratégias de busca, aproveitar aqui e explicar para vocês um pouquinho, então, dos operadores de proximidade. Eu não sei se vocês já utilizaram operadores de proximidade dentro da nossa plataforma, né, da ProQuest. Nós temos esses dois operadores, além dos mais conhecidos, né, os operadores booleanos. Esses operadores, geralmente, eles auxiliam quando você possui, dentro da própria pesquisa, uma palavra-chave que as aspas não serviria, no sentido de, eu tenho aqui, própria aqui, ó, nursing e education. Bom, se eu colocasse aspas entre nursing e education, o que aconteceria? Ele filtraria muito e tiraria de mim opções, quem sabe, interessantes, né? Ana, beleza, mas eu posso usar no assunto também, né? Daria para fazer isso, tranquilo, só colocando end ali e tudo mais. Mas quando você quer buscar dentro do resumo, por exemplo, ou do título, algo que esteja realmente direcionando a enfermagem com educação e no texto esteja falando sobre isso com termos de pesquisa próximos um do outro, aí a gente usa o near, né? O near, ele sempre é realmente o próximo, né? O próximo daquela palavra, proximidade mesmo. Então, ele pode estar antes ou depois, ou seja, o nursing, ele pode estar tanto antes de educação quanto depois. Ana, mas quantas palavras? Aí, depois da barra, eu defino essa quantidade de palavras. Então, nesse caso, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10. Tudo vai depender do nível de especificidade que você está buscando. Já o pré, como o nome diz, já é para, nesse caso, realmente, quando a gente precisa buscar um termo de pesquisa que sempre
essa palavra, né, o primeiro termo, vai estar sempre antes do próximo. Nesse caso aqui, né, então aqui, building strong communities. E aqui eu tenho pré/2, então no máximo 2 palavras entre eles. Vamos ver esses exemplos aqui, então, na prática, para ficar melhor. Eu vou utilizar o próprio primeiro nursing. Aqui o near, /5, education. Veja que aqui eu não estou usando nenhum campo, né? Eu poderia usar em um campo específico também. Mas vamos começar com essa opção. Né? Então, aqui, beleza, 145 mil resultados. Aqui, como eu mostrei para vocês, ó, no título, Education, aqui programa, né, universidade, 4 palavras para chegar no nurse. Algumas vezes ele vai encontrar no resumo e algumas vezes até no texto completo, porque aqui eu não filtrei os campos, tá? Então, sempre vai estar sublinhado. Às vezes, sim, vai estar, nesse caso, juntos. Se eu colocasse aqui um Nursing Education, veja lá, 96 mil. Né? Ele tirou ali quase 50 mil de resultados da minha pesquisa. Então, é o que eu falo, né? Sempre a pergunta: preciso? É importante? Ou posso fazer assim, abranger um pouco mais a minha estratégia de busca? Ou trabalhar com as duas opções, também tudo é possível. Lembrando que a gente tem as buscas avançadas, né? Que eu comentei aqui com vocês. Então, aqui, como eu comentei, ó, eu estou numa busca geral, né? Então, aqui ele vai oferecer para mim os campos principais de estratégia de busca. Eu vou voltar aqui para a minha lista da saúde e medicina agora. Vamos dar uma olhada na Medical Collection nos campos. Aqui ele está com o assunto principal. Deixa eu dar uma olhadinha em outro, então. Aqui também. Aí aqui veja, vamos lá então. Aqui a gente tem as opções de campo para buscar aqui, por exemplo, um autor, o resumo, o texto completo. Se eu quero buscar aquele termo em qualquer lugar exceto o texto completo, então eu poderia fazer isso aqui, ó. Nursing, primeiro, education. E colocar as aspas. E busco o or, nursing, near, 5, education. Aqui eu vou pedir Nursing Education em qualquer lugar, exceto o texto completo. Por que eu tiro o completo? Bom, para que a gente realmente não recupere, de repente, alguma palavra que tenha Nursing Education que esteja citando bem, de forma bem superficial. Né? Então, é uma maneira realmente da gente filtrar um pouquinho mais as informações. O Nursing Near Education, bom, eu poderia selecionar também. Poderia colocar qualquer lugar exceto o texto completo, mas nesse caso eu vou pedir para que seja só no resumo. Aqui eu estou pedindo sempre com texto completo. Aqui lembrando que eu poderia filtrar todas as datas. Eu poderia adicionar um assunto principal, né? E aí quando eu estou falando de assunto principal, de estratégia de campo, é aquele main subject, mas eu poderia também
vir aqui e pesquisar, quer ver? Por exemplo, eu poderia pedir uma revisão sistemática. Poderia adicionar a minha busca aqui, ó, de revisão sistemática. Ou, novamente, posso adicionar manualmente também aqui os meus termos. Vamos começar com essa opção primeiro para fazer um teste. Prontinho. Né? Então, aqui já retornou para mim. Então, aqui eu tenho o meu resumo com as informações. Se eu quiser dar uma olhadinha nos metadados, sempre resumo e detalhes. Aqui está aparecendo as palavrinhas-chave, né? Onde que ele está encontrando, ó. Própria sistemática, revisão sistemática. E assim por diante, tá? Pessoal, essa, claro, uma revista de Nurse Education Practice, né? Lembrando que eu comentei na primeira aula, né, que a gente agora com a integração, porque a ProQuest faz agora parte da Clarivate, nós temos, então, alguns detalhes que vocês conseguem visualizar de fator de impacto, de análise de citações dentro da nossa base de dados. Um deles é aqui clicando no título desse periódico, eu consigo já avaliar o fator de impacto desse periódico. Então, eu quero utilizar apenas periódicos com um fator de impacto, né? O que tenha um indicador interessante, né? Então, daqui você consegue tanto analisar o fator de impacto desse periódico, como vocês assinam, né? Por meio do portal de periódicos da CAPES, o JCR, né, a plataforma JCR, Journal Citation Reports, então daqui vocês já conseguem visualizar de maneira geral, ou se quiser, nesse caso, visualizar mais detalhadamente, eu consigo clicar já e me redireciona para visualizar mais informações das métricas desse periódico. Já abre diretamente, ó, no periódico em questão. E aqui eu consigo mais especialmente, né, os detalhes, quais são os artigos e tudo mais. Aqui, lembrando que a gente tem o JCI, né, lembrando que a média dele é 1, quando está mais de 1, é que esse é um periódico acima da média. Então, a gente já vê aqui, poxa, legal, tá 1,42. Ele, pelo menos, já está acima da média, né, do normal, tá? Também, só voltando aqui ao último detalhe, eu consigo também buscar diretamente nessa publicação. Poxa, legal, eu quero buscar dentro dessa publicação. Então, eu posso clicar aqui, navegue na publicação. Aqui nessa caixinha eu posso realizar minha busca ou minha busca avançada dentro da Nursing Education in Practice, tá? Então, eu posso buscar dentro de um periódico somente também, se for o caso, né? Se eu estiver fazendo uma busca específica dentro de determinados periódicos. E quando eu clico para visualizar mais detalhes, veja que aqui também eu tenho mais informações de indicadores, inclusive dos quartis, tá? Então, aqui, ó, a gente já consegue ver que está no Q1, né? E aqui do Journal Citation Indicator também do JCI, aqui também o quartil. Certo, gente? Aqui, alguma dúvida sobre esse processo dessas integrações? Não? Perfeito, Marilene. Obrigada por responder. Bom, gente, apenas lembrando, né? Vale a pena, assim, de fazer só uma revisão de alguns detalhes aqui dessa telinha inicial também, das opções de tradução. A gente sabe que
Bom, muitos estudantes hoje já fazem leitura de inglês, mas nem sempre, né? Sempre tem algum outro que não. E uma maneira de agregar essa facilidade para eles é oferecendo a opção de tradução. E às vezes nem é o inglês, né, gente? Tem textos em japonês, polonês e tantas outras línguas também. E vai que é um texto que eles precisam, né? Alemão. Então a gente faz tradução de todos esses idiomas para o português. E aqui eu estou fazendo apenas no resumo, mas eu posso fazer também do texto completo, certo? Ana, legal, eu quero fazer o download para ler depois com calma, fazer algumas citações e tudo mais. Bom, gente, quando eu fiz essa primeira tradução do texto completo, ele faz até uma parte e depois eu traduzo tudo. Por que isso, né? Apenas por conta do tempo. Então, por isso eu não vou clicar aqui em traduzir tudo para a gente não ficar aqui de repente esperando um minuto, né? Olhando para a tela. Mas ele realmente pode demorar, né, de ali de 30 a 60, 120 segundos, tá? É, aqui eu posso, como que eu faço para fazer o download dessa tradução? Isso é bem importante prestar atenção, gente. Para fazer o download, não é fazer download do PDF, porque se eu clicar em fazer download do PDF, o que, que ele vai fazer o download, gente? Do texto em PDF como foi publicado. Ele é o original, né? Aqui vai ter todas as informações das notas, então eu sempre recomendo que se tenha esse texto aqui e para acompanhar que faça então essa da tradução para que principalmente o aluno, né, o usuário aqui, ele possa fazer os estudos. E aí, para isso, ele vai clicar no quê? No imprimir, tá? Então, essa opção para gerar essa a tradução é no imprimir. Eu posso pedir para adicionar as citações também ao final. Posso pedir para imprimir, adicionar as buscas recentes também. E aqui ele vai olhar para essa telinha. E aqui eu iria imprimir, né? Imprimir como PDF. E aí ele já imprime para mim. Bem, atenção, Ana, mas aqui está em inglês. Bom, gente, nós sempre deixamos o inglês junto para que possa ser comparado, né? Se o professor, por algum motivo, ele faz uma pergunta, ele quer visualizar algum detalhe, ele não perca esses detalhes também, tá? Do original. Por isso, sempre vai ter o original primeiro e depois a tradução. Lembrando que daqui é possível citar, copiar o URL, aqui também todas as opções, né? Por exemplo, salvar, eu posso adicionar a lista de itens selecionados. E aqui eu tenho a minha pesquisa, que é a sua própria pasta pessoal dentro da plataforma ProQuest, tá? Então, aqui sempre vai ter o teu e-mail pessoal, a tua senha para entrar. E se não tiver, gente, é bem facinho aqui para criar essa pesquisa, tá? Então, é bem facinho, ó, para criar conta, adicionar aqui a senha, a contrassenha. E nesse caso aqui, a gente tem, né, o que, que pode fazer aqui? Pode salvar os documentos, organizar, salvar buscas, gerenciar os alertas, né, os alertas de pesquisa, algumas preferências. Inclusive, gente, uma coisa bem importante que não está anotado aqui. Quando você precisa, por exemplo, poxa, eu estou trabalhando com uma revisão sistemática, tendo que fazer uma exportação alta de dados, né? A plataforma ProQuest, ela vai limitar a uma quantidade de dados, para que realmente a gente evite um pouco, né?
essa questão já de algum hacker, alguma coisa. Então, se o seu pesquisador precisa fazer um grande número de exportações, a ProQuest permite, mas para isso vocês precisam cadastrar aqui a conta, tá? Só para que se ativou o alerta lá na TI, a gente possa identificar, né, o nome da pessoa e daí, de repente, por exemplo, entra em contato com a Michelle, Michelle, esse é um pesquisador de vocês, nananã, a gente faz só a identificação, perfeito, não precisamos de mais nada, tá? Então, é só para realmente fazer esse controle. Aqui ao lado também tem os famosos widgets. E eu gosto de mostrar esse aqui, gente, porque nesse caso, esses widgets, se vocês quiserem adicionar, por exemplo, vocês têm um blog, ou vocês têm alguma outra página que vocês gostariam de colocar a opção de busca da ProQuest. Aqui vocês podem gerar esse widget, tá? Então é bem legal, ó, dá para personalizar temas, dá para fazer configuração de áreas do conhecimento. Então, por exemplo, lembrando que a gente estava vendo até hoje, né? Área da saúde. Tá, então vou fazer aqui um widget só de saúde e medicina. Eu poderia colocar aqui, limitar as questões de contas. Eu tenho aqui a informação de proxy também, se precisar. Tá? Então, é bem bacaninha. Também convido a vocês a pensarem, né? De repente, se precisar de alguma, colocar aqui a opção de busca da ProQuest fora do próprio SBU, para alguma outra página que vocês precisarem, a gente também oferece essa opção dos widgets, tá bom? E aí, Ana, mas, bom, eu vou precisar de ajuda na hora de fazer. Não tem problema, pode entrar em contato comigo, que aí eu auxilio vocês a fazer essa configuração e obter as demais informações. Certo, gente? Então, aqui, ó, eu quero dar para vocês aqui no chat, eu vou passar no chat aqui para vocês, para que a gente possa depois fazer os nossos exercícios. As dicas para buscar. Por exemplo, revisão sistemática. Os guidelines. Então, veja aqui que eu já estou dando para vocês os campos, né, de busca certinho. Ficou claro, gente, o que são esses campos de busca? Depois vocês me comentem, tá? Então, lembrando, ó, que sempre aqui o main subject, né? Ele é o assunto controlado, tá? Então, é um assunto bem específico, é aquele assunto da indexação mesmo, né? Realizado ali por um bibliotecário. Então, é o vocabulário controlado. E aí, os outros campos vai depender do campo em questão, né? Então, o campo de abstract, o NOFT, né? Que é quando eu estou buscando em todas as opções, exceto o texto completo. E aí, adiante, a gente tem de autor, de título e todos os outros campos também. Tá? Então, sempre aqui vocês já vão estar visualizando os detalhes, né? Quando a gente faz uma busca. Mas lembrando que se eu não quiser colocar específico, eu posso usar a busca avançada. Então, para isso que hoje a gente tem essas telas aqui para facilitar, né? Facilita a nossa vida. Então, eu poderia, novamente, fazer por aqui, tá? Ele só... Obrigada, Andréia. Tudo bem, depois eu vou a gente está gravando, depois você recebe a gravação, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. E, e aqui, como eu comentei, então, gente, vocês conseguem, nesse caso, fazer também as opções por aqui, mas aí eu teria que criar um monte de caixa, né, para fazer desse tanto, tá? Então, por isso que aí dependeria muito da sua necessidade mesmo. Então, por exemplo, agora, ó, eu quero fazer uma busca sobre
Eu estou em qual base de dados? Aqui eu estou em todas. Vamos começar com todas, depois eu mostro para vocês também uma outra estratégia. Vou buscar aqui Alzheimer. E aqui eu coloco as minhas opções. Quando eu uso aqui, pessoal, os códigos de campo, eu deixo como qualquer lugar. E aqui, claro, que eu vou colocar os ORs. Porque esse aqui pode ser ou um, ou outro, tá? Então, é o Alzheimer, com todos esses aqui. Vamos fazer um teste, então. Ó, então, como eu comentei, né? Alzheimer Disease. E aqui, sistemática, revisão sistemática, meta-análises. Aqui também já vai aparecer livros, né? Lembrando, ó, no caso aqui eu trouxe aqui, deixei, né, de todas as bases, veio aqui um livro da Eric. Aqui vídeos que correspondem. E se eu quero, dentro desse resultado, filtrar um pouco mais, só para lembrar vocês, então, que nós temos os mais filtros. Aqui a gente tem as filtros de base de dados, que eu poderia filtrar por aqui também. Então, lembrando, poxa, eu comecei a fazer ali a minha pesquisa e esqueci de filtrar. O que, que eu faço? Você pode vir aqui e, claro, buscar mais específico a base de dados, tá? Então, só para lembrar que também existe essa possibilidade. Claro que ele dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque vocês teriam que pesquisar aqui especialmente, né, qual base de dados. E uma outra coisa também que eu quero comentar com vocês, ó, é dessa integração com a Web of Science, né? Que a gente consegue oferecer para vocês, às vezes, que aqui aquele material foi citado, aquele artigo foi citado dentro da Web of Science. Então, aqui foi encontrado 2 citações, né? Tem alguns com mais, outros com menos. Uma outra coisa que a gente oferece sempre também é a lista de referências, né? Acreditando aí, sempre na medida do possível, que os usuários eles conseguem também buscar muitas fontes de informação dentro das próprias referências, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho toda a lista de referência. Aqui eu consigo ver se tem algum desses que está dentro da ProQuest ou não, né? Consigo ver quais são as citações dentro da ProQuest. E aqui, desse 21, são 21 documentos com referências compartilhadas. Então, documentos que foram, então, as mesmas fontes de informação. E aqui eu conseguiria visualizar também mais algumas potencialidades, né? E nesse caso, são os documentos dentro da própria ProQuest, ó. E aqui eu conseguiria já também novamente visualizar. Ana, se eu clicar aqui, vai abrir a Web of Science? Sim, tá, gente? Vai abrir então a página de citação já da Web of Science, né? Essas são algumas das opções aqui de integração que a gente tem com a nossa plataforma. Ficou claro isso da questão aqui das buscas, né, de revisão sistemática, quando eu quero buscar por revisão sistemática, né, algum conteúdo baseado em evidências. Tá tudo certo, gente?
Obrigada, Marilene. Marilene aqui diz que acha que sim. Então, vamos fazer um teste agora. Eu já passei para vocês ali as opções de estratégias. E a gente só não precisa criar o alerta por enquanto, que eu vou mostrar para vocês ali como criar o alerta. Vamos fazer aqui um exercício, deixa só eu editar aqui para ficar certinho aqui para vocês. Não confunde, né? Por enquanto, só com os temas aqui que a gente trabalhou. Então, eu vou dar aqui 5 a 10 minutinhos. A partir de 5 minutos aqui, eu vou perguntar para vocês, então, se vocês precisam de algum auxílio. E vocês vão me confirmando, tá? Então, eu vou pedir para vocês, claro, fazerem dentro da plataforma ProQuest. Também recomendo recomendações, né, de vocês utilizarem uma base de dados preferencialmente da área da saúde. Pode ser, como eu falei ali, aquele conjunto de atividades, ou pode ser conjunto de base de dados, né? Ou pode ser uma só base de dados, tá? Lembrando que sempre preferencialmente buscar em inglês, né? E aqui na estratégia, buscar por ou uma revisão sistemática, ou um guia, ou um meta-análises. E aí não esqueçam de adicionar um assunto. E aqui, pessoal, daí o que eu queria, que eu estou pedindo, né? Que vocês pudessem adicionar. Então, como eu fiz lá do exemplo, agregar um valor, um operador de proximidade. Então, ali, Nursing Education. Eu posso colocar Nursing Near Education. Mas eu vou pedir para vocês preferencialmente para não usar o Nursing Education, né? Então, vocês podem usar outras terminologias, podem usar também da sua área mais em específico, por exemplo, se é da nutrição, se é das engenharias, se é da educação física, né? Então, usem dentro aí da sua necessidade, né? A Marilene lá da odontologia também, da biologia, o pessoal, tá? Então, podem usar dentro aí da sua área. Claro que só cuidem daí com a área em específico, né? Nem todas as áreas talvez terão, assim, no caso ali, a meta-análise. Então, deem uma olhadinha, né? Geralmente é mais fácil ter revisão sistemática. Tá, pessoal? Então, ó, 5 minutinhos, 3h45. Mas eu estou por aqui, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão também. Se precisar, quiser compartilhar a tela para que a gente possa revisar alguma coisa, é só me pedir também que eu libero aqui o acesso para vocês.
Oi, Regilaine. Você diz que se está perguntando se o site reconhece o ID da Unicamp. Nesse caso, aí no centro, deveria estar reconhecendo. Você está com dificuldade de acesso? E você está na instituição? Que estranho. Você foi lá pela plataforma, pelo SBU para acessar? Acho que a Michelle ia falar alguma coisa. Então, Regilaine, você tentou acessar pelo seu computador, tô imaginando, né? Tem mais alguém que está com dificuldade para acessar? Eu entrei aqui, para mim aqui tá normal o acesso. O Wi-Fi está dentro da instituição? Porque Hum, se for o teu computador pessoal, mas dentro do Wi-Fi da Unicamp, deveria estar acessando. Isso. Se você tiver no notebook, Regilaine, ele precisa estar conectado na rede da Unicamp. É no computador desktop? É, Hum, deveria estar funcionando. sim, O que acontece, Regiane, quando você tenta acessar? Você não consegue acessar, entrar dentro da plataforma? Aparece alguma mensagem de bloqueio? deixa eu ver se eu consigo desativar o som dela. Não sei se você tem microfone aí, Regilane. Ver se consegue ativar o teu som aqui. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Pois é, eu estou tentando acessar, eu faço a busca pelo SBU, por ProQuest, e não tá recuperando. Aí eu fiz. Você não consegue entrar dentro da base, da plataforma, da ProQuest, você não está conseguindo achar a base. Eu achei a base, aí eu tô lá ainda nos três pontinhos, Aham. né? Site da empresa, nossos produtos, né? Vamos só acompanhar aqui rapidinho. Você veio aqui no SB Unicamp, na opçãozinha de fontes de informação, base de dados. Ah, eu E busquei aqui geral. ProQuest. Eu vou fazer esse caminho. Eu busquei geral e ele não recuperou. Pessoal, De repente. Uhum, tem uma outra maneira, tem um outro filtro. Ali, Ana, do lado onde está escrito filtro por tipo, tem um outro filtro. Clica ali para mim. esse. Esse filtro é por editor, então você pode colocar ProQuest ali também, Ah, que ele vem, ele traz até mais algumas coisas ali. perfeito. Vamos ver De aqui. repente por aí é mais fácil. Se eu, se eu não deixar nada, ele vai buscar mesmo assim? Eu acredito que sim. Achei a ProQuest Center. Aham, Conseguiu? buscou. Ah, tá. Escutou, Ana? Eu achei. Achou? Achou? Achou. Ai, Ah, que deu bom, certo. Milane. Ah, tá. Então não era um problema de acesso na base, era para encontrar. Entendi. Tá, Tá bom. que bom. Tá bom. Uhum. Obrigada, viu, Regilane? Obrigada, Regilane. Pessoal, enquanto isso, mais alguém conseguiu fazer o exercício ali, compartilhar, como a Marilene? A Marilene aqui mostrou o exemplo dela, né? Muito bem feito, ó. Ela buscou ali dentistry, né? Depois a pediatra ali, pediátrico, near, né? /2, também de novo o termo, e de assunto principal ela colocou meta-análises e recuperou 530 registros. Mais alguém que fez algum exemplo parecido como ela? Quiser compartilhar com a gente? Ou se alguém possuir mais alguma dúvida, alguma coisa que precisa auxílio?
Vou dar mais um minutinho, então. Pessoal, eu também acabei de ver que eu me empolguei um pouquinho no horário, né? Eu tinha, como eu fiz na outra sessão, é, como a gente é uma sessão um pouco mais longa, eu gosto de dar ah, 10 minutinhos de intervalo, como a gente vai ali até as 4h30, né? Ainda tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, assim, como agora vai dar 3h50, o que que eu vou pedir para vocês, então? Para vocês poderem, né, buscar uma aguinha, um cafezinho, ir ao banheiro, tá? Façam isso e a gente volta pontualmente às 4, tá bom? Então, vou dar esse tempinho aqui para vocês e a gente volta, então, para finalizar nossa sessão, né? Para rever mais algumas coisas, alguns detalhes legais e a gente encerra, então, nossa sessão ali na última meia hora. Tá bom, gente? Então, voltamos aí, tá, Michele? A gente volta às 4 horas. Combinado, Ana.
Olá, pessoal. Que legal, já vi aqui que tivemos algumas pessoas que aproveitaram o intervalo para, principalmente a Regilane, né, que estava com dificuldade, ela conseguiu terminar aqui. Muito bem, Regilane. Já vi aqui os seus resultados. A Renata também. Muito bom. Trabalhou com revisão sistemática, nutrição e metabolismo. Aqui a Regilane também mostrou alguns exemplos de impressão 3D, acredito, né, Regilane? E aqui, então, colocou algumas também, alguns limites. Muito bem, Regilane. Excelente. Isso aí, gente. É, assim, principalmente um treinamento, assim, a ideia desse workshop foi realmente mostrar um pouquinho mais além para vocês, né? Especificar um pouco mais as bases de dados, mostrar as opções aqui que a gente oferece dentro da ProQuest. Então, realmente, assim, agradeço a participação de vocês. Bom, eu vou voltar aqui a compartilhar um pouquinho mais, então, nossa tela. E eu quero mostrar para vocês a opção da base de dados eBook Central, né? Então, como eu falei para vocês, apesar de ela ser multidisciplinar, gente, é uma infinidade de e-books, né? Aqui eu criei uma estratégia de busca, ó. E aí eu quero buscar sobre Alzheimer ou demência, e que seja alguma coisa sobre guias, guidelines, né? Então, duas opções aqui que eu coloquei. Onde que eu fiz? Eu fiz aqui na busca avançada, tá? Lembrando novamente, né, que eu poderia estar limitando um pouquinho mais. Eu poderia colocar aqui, ó, no título, no texto do documento, no full text ou no título da publicação, ou aqui no caso, título do documento. Eu quero que isso aqui esteja no título do documento. Mesma coisa do Alzheimer. Poderia pedir qualquer lugar, exceto o texto completo, né? Aqui da mesma forma. Vamos fazer assim, qualquer lugar, exceto o texto completo, para limitar um pouquinho mais, tá? E aqui ele apareceu, então, né? Aqui eu poderia ter colocado aqui só aqui o asterisco, né? Não deu muita diferença, mas apenas para ficar claro. Então, deu aqui 123 resultados, ó. Esse aqui é porque eu já tinha selecionado de alguma maneira, né? E aqui a gente tem, então, os materiais. Lembrando que aqui, gente, vocês conseguem fazer a leitura online do material dentro da nossa plataforma. Já quero dar um spoiler para vocês que entre dezembro ou início do próximo ano, digamos assim que até março ou abril, máximo abril ali, a gente também está liberando para todos os nossos clientes um aplicativo para que um aplicativo da própria Book Central para que os nossos estudantes, né, a comunidade acadêmica acesse o material do celular. Então vai ajudar também, né, no momento que precisar vai fazer o download do texto completo, que hoje o download ele precisa ser feito através aqui como posso falar, do e-book do Adobe Digital Editions, não vai ser necessário. Pessoal, isso aqui é importante lembrar, tá? Então, que a eBook Central precisa criar uma conta. Como vocês geralmente ou acessam pelo VPN ou estão pelo IP da instituição, então, assim, o aluno ele só precisa digitar o e-mail e a senha, se ele já tem um cadastro, ou ele vai pedir aqui para se registrar, tá? Então, é bem tranquilo, bem fácil, né? Para fazer esse registro. E isso é muito bom
porque aí possibilita, né, que possa baixar em texto completo, possa fazer as anotações, tá? Aos poucos também a gente vai estar trabalhando ali junto com o pessoal da biblioteca para ver se a gente consegue liberar também a outra plataforma da eBook Central para acessar diretamente aqui, né? Não só por meio da plataforma ProQuest. Mas enquanto isso, gente, eu queria mostrar que está funcionando, tá? Que vocês conseguem ter acesso, então vocês conseguem buscar também, né? Tudo dentro da nossa plataforma ProQuest também é possível. Como eu comentei na outra sessão, né? Esse ano a gente está fazendo essas sessões, né? Sobre áreas do conhecimento. Se ano que vem vocês tiverem interesse de fazer, por exemplo, Ana, quero fazer uma sessão da plataforma eBook Central ou de alguma opção mais específica, daí, claro, que vocês podem estar contatando a gente também para que a gente possa se especificar um pouco mais nos detalhes aqui, na usabilidade da nossa plataforma. Voltando aqui nos meus resultados de busca, então aqui visualizar por assunto, buscar. Aqui no multidisciplinar está a plataforma ProQuest. Eu quero mostrar para vocês, gente, a opçãozinha publicações, ó. Publicações, tá? Eu posso visualizar aqui da tela inicial, posso visualizar aqui também sempre qualquer tela que eu tiver aqui que tem o nosso menu. E aí, eu gostaria de mostrar nessa parte, gente, a gente já viu um pouquinho, né, naquela hora que a gente viu o periódico. Aqui eu posso buscar se tem um determinado X periódico disponível, tá? Então, é uma maneira também de vocês visualizarem, né? Então, por exemplo, na área de medicina, né? Eu consigo consultar aqui as publicações que estão disponíveis, ó. Ó, base de evidências, na verdade, periódico de evidências, né? A gente está na nossa base. E aqui, então, a gente consegue visualizar o fator de impacto, novamente os quartis. Aqui eu consigo visualizar toda a edição, né? Então, lembrando, eu quero consultar aquela edição, aquele periódico em específico e olhar as edições. Não só buscar a palavra-chave, né? Lembrando que a palavra-chave é o mais comum, mas a ProQuest ela trabalhou muito bem essa parte de publicações, tá, gente? Para vocês navegarem nas publicações, tá? O que a gente gostaria que vocês pudessem realmente acessar as publicações, vir aqui. Posso clicar, né, na informação, aqui consultando, que eu posso ver outras edições também. Né, eu posso visualizar na Web of Science, as referências, tá? Então, tudo aquilo que a gente já explorou aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. E isso eu posso fazer com outras publicações também. Ana, eu quero buscar por área. Então, por exemplo, ali eu posso buscar por nutrição. Pode ser no título, pode ser no assunto, tá? Então, fica de acordo aí com o seu interesse, né? E assim por diante, tá, gente? Aí, uma das coisas que eu quis agregar aqui para mostrar para vocês, porque esse eu vejo que
eu coloquei aqui a nossa opção de bases de notícias, né? Que esse eu acredito que é de tema geral. Deixa eu buscar aqui, buscar em todas as bases de dados, então, que eu, de repente, faltou selecionar aqui a base certa. Perfeito. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e eu quero ler o The New York Times, gente. Tá aqui disponível, ó. Tá? Publicação disponível para vocês, outubro 7. Então, bem atualizadinho, para que vocês possam também se manter informados, com informações confiáveis, né? Fontes confiáveis, tá? Então, eu quero ler um pouco do que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente tem diversos materiais, diversas fontes. Eu gosto sempre de mostrar aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, The Guardian também. Vou só mostrar algumas opções. Aqui só quando pesquisa daí tem que estar atento, né? Esse é o blog. Aqui está o London. Só ficar atento, né? Que aqui é o jornal e aqui é o blog e o site. Tem as duas fontes. Então eu quero buscar em fontes diferenciadas, né? Entender um pouquinho das regiões que estão falando, tá? E temos de outros idiomas também. Por exemplo, o Le Monde, se eu não me engano. Aqui ele buscou Le Mind. Eu acho que é Le Monde assim, né? E talvez umas aspas. E aqui eu vou colocar jornais. Tá aqui. Até aqui a gente tem que ficar usando estratégia, que senão demora muito, né? Mas aqui, gente. Então, assim, são opções, né, que eu estou mostrando. Eu gosto de mostrar opções distintas para vocês terem a possibilidade, tá? Por exemplo, poxa, eu gosto de ler o Le Monde, ou eu leio, né, em francês, ou leio esses outros também, e quero me manter informado, gente. Vocês podem daqui, ó, da página de publicação, criar um alerta, tá? Então, vocês podem pedir aqui para a plataforma ProQuest mandar até por um ano para vocês os avisos quando sair, por exemplo, o texto completo, né? E isso pode ser para um periódico científico, pode ser para qualquer publicação periódica, tá? Então, às vezes, um docente, ele gosta muito de ler determinada publicação, né? Ele gosta de se manter antenado daquilo. Você pode sugerir para ele ou até mesmo fazer um serviço diferenciado e configurar para ele ali o aviso, né? Claro que tudo com ali a autorização para que ele não fique incomodado de estar recebendo e-mails, né, sem a solicitação. Certo, gente? E aí, lembrando que a gente tem outros tipos de materiais também, como revistas, né? Seriam as revistas chamadas magazines, as revistas periódicos comerciais, revistas gerais como um todo, tá? Além de blogs, podcasts, né? Então, aqui eu poderia colocar no assunto um assunto aleatório. Eu vou colocar health, só para a gente ver. E aqui, dá uma olhada aqui nas publicações. E aqui aí vai ter uma listinha de publicações de revistas. Então, seria um pouco mais de revistas mais comerciais, né? Eu sei mais revistas, conheço mais revistas conhecidas
no sentido mais artísticas, né? A gente tem Billboard, a gente tem National Geographic, tá? Então tem outras revistas também assim, nesse sentido que possa vir a interessar vocês e vocês têm acesso ao texto completo aqui dentro da plataforma. Pessoal, veja que aqui nessa lupinha que eu tô, ó, tem as buscas recentes. Aqui, então, eu consigo acompanhar todo o meu histórico de busca que eu fiz, né? Dentro aqui da plataforma das estratégias de busca mesmo. Então, algumas vezes, os docentes, os pesquisadores, eles precisam guardar essas estratégias, né? Poxa, eu passei tanto tempo aqui criando as estratégias e eu vou perder tudo. Então, existe maneiras de vocês fazerem a exportação, tá? Dessas buscas. Eu posso exportar apenas a texto, HTML, PDF, tá? Então, é bem bacana, uma maneira de vocês ensinarem eles a guardar a informação, né? Aqui, ó, RTF. RTF é o modelo Word. É o meu preferido, porque daí se ele precisar editar, ele pode editar, ó. Vem aqui a data certinho, só o horário que não condiz muito, por conta do horário da base. Mas veja lá, ó. Aqui tem todo o meu histórico de busca, tá? Então, se eu quero mostrar, justificar, se é um levantamento bibliográfico, né? Geralmente, para levantamento bibliográfico, a gente precisa dessas informações. Qual estratégia eu usei? Quais os campos? Quais as bases? Aqui tem tudo, tá? Então, assim, é bem bacana e é uma forma, uma facilidade aqui que a plataforma oferece para vocês. Da mesma forma, pessoal, lembrando que eu poderia combinar estratégias aqui de busca. Então, por exemplo, eu poderia pedir para buscar Alzheimer, e aqui eu tinha feito uma busca só de meta-análises. Ó, eu clico aqui para selecionar essas opções, né? Eu posso combinar aqui a busca S14 e a busca S4. E aqui eu posso colocar, ó, e aí aqui ele combinou comigo aqui. Eu vou ter que colocar aqui o colchete. Não, vou fazer um testezinho aqui. Ah, claro, é porque eu pesquisei na eBook Central, gente. Aqui não daria certo mesmo, tá? Deixa eu buscar aqui no meta-análises. Vamos ver outro campo. Vamos buscar aqui um Nursing Education, então. Vou colocar um hora aqui. Agora foi. Tá? Só para mostrar para vocês. Os que tem que pôr dentro dos colchetes aí e colocar os códigos das buscas. Então aqui eu fiz uma busca cruzada, né? Eu cruzei duas estratégias de busca aqui já do que eu tinha realizado, tá? Então isso também é possível aqui dentro das estratégias. Lembrando que aqui eu posso salvar a busca, posso criar alertas, né? Então até mesmo dentro dessa minha estratégia, Nursing Education, meta-análises. Aqui, lembrando, eu poderia criar um alerta, tá? Então, assim, é porque eu gosto muito desse assunto. Eu quero, quando a plataforma encontrar
novas informações sobre elas, eu quero criar um alerta. Então, lembrando que é possível, tá, gente? Posso vir aqui e atribuir também um alerta. Lembrando que daqui eu posso criar, salvar a busca, né? E daí salvar a busca ele vai lá para o meu My Research lá que eu mostrei para vocês hoje, né? De criar aqui na ProQuest. E aqui em cima ó, a gente tem os itens selecionados. Então aqui eu consigo fazer o quê? Gerar uma lista de citação. Tá? Então aqui, claro que eu estou gerando uma lista pequena, né? Mas já é bastante coisinha, tá? 41 resultados, então podia tipo citar aqui. E se aí vocês trabalharem, por exemplo, APA, Vancouver, lembra que a gente tem tudo aqui disponível. Também lembrando que é possível exportar, né? A gente trabalha com as exportações, tá? Então, RefWorks, EndNote, Citave, Mendeley, Zotero, entre tantos outros, então. E também compartilhar por e-mail. Então, se você fez uma busca e deseja compartilhar esses resultados, né, com sua comunidade, com alguém da comunidade acadêmica, fez um levantamento bibliográfico, ó, daqui vocês já conseguem mandar direto para o e-mail dele. E colocando aqui as buscas recentes, né? Então é bem bacana, assim. Aí só preencher aqui o formulário, preenche aqui também que não é um robô e clique em continuar. Todas essas informações vão ser encaminhadas aí para vocês. Então são algumas das opções aqui que a nossa plataforma oferece para vocês. E por último, gente, aqui ó, tem a opçãozinha navegar, né? No navegar, a gente tem aqui da área de saúde e medicina. Então, veja que aqui a gente tem de enfermagem, né? Então, é bem bacana, assim. Daqui a gente tem documentos, tem materiais, tá? Então, bem específicos para cada área de estudo. Lembrando também, né, que daqui eu poderia buscar também nursing e buscar vídeos e áudios. Então, aqui eu tenho videozinho. Alguns vídeos, gente, quando é de sites de notícia, ó, esse é do New York Times. Aqui eu tenho um download de vídeo. Então, se o docente ele deseja utilizar isso em sala de aula, guardar, ele pode, tá? Aqui abaixo a gente tem a transcrição. No caso, também é possível traduzir. Dependendo de onde vem o vídeo, a gente consegue fazer alguns tipos de tradução da transcrição ou da legenda. Aqui é a mesma coisa. Então, apenas para mostrar para vocês um pouquinho mais das opções também que a gente oferece, né? Que lembrando, a gente oferece várias fontes de informação. Claro que a nossa base são os periódicos acadêmicos, mas também vocês conseguem buscar outros tipos de fontes, né? Inclusive, fontes aí de teses e dissertações também. Pessoal, estamos aí quase finalizando nosso tempo. Queria perguntar se vocês possuem mais alguma dúvida, algo que vocês gostariam que eu revisasse, que gostariam que eu explorasse aqui da plataforma. Um momento aí que vocês podem perguntar, se precisar de alguma informação adicional.
Obrigada, Renata. Renata aqui comentando, né, que tá tudo certo, Gilberto também. Que bom, né, acho que foi claro então, a gente conseguiu atingir aí os objetivos, tudo claro, né, tudo bem especificado, né, a gente ficou aí bastante tempo juntos. Então, gente, realmente assim, novamente, né, gostaria de agradecer a todos vocês que puderam permanecer comigo até esse horário. A gente sabe que é uma sessão mais longa, né? O objetivo é realmente esse workshop, é chamar vocês, é oferecer algumas atividades, é oferecer esse espaço para pergunta, para colaboração. Então, quero agradecer mais uma vez também o apoio, né, da Biblioteca Central, a Michele que está aqui com a gente hoje, agradecer realmente a parceria e convidá-los a promover as nossas bases de dados, a buscar nas bases de dados, e se precisar de qualquer coisa, gente, aqui está o meu contato, tá? training@proquest.com. Então, contem comigo como uma parceira de vocês, se precisar de algum material, algum conteúdo, alguma dúvida, também fica aqui o meu contato, tá? Para que vocês possam realmente estar aí me conectando, me contatando se precisar de algum apoio. Michele, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, Ana, só agradecer. Muito obrigada por mais esse treinamento. Eu tenho certeza que foram dicas importantes. Fazer um pouquinho na prática é importante para a gente também. Então, agradeço sua disponibilidade mais uma vez em estar conosco e agradeço o pessoal que pôde participar do treinamento. Com certeza isso vai ser enriquecedor para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Se faltou alguém assinar, eu vou colocar aqui no final, mais uma vez, tá bom? Mas é isso, Ana. Muito obrigada. Muito obrigada também, Michele. Muito obrigada novamente a todos vocês. Eu vou deixar a sala um pouquinho mais de tempo aberta para se alguém precisar da lista de presença. E assim eu me despeço de vocês aqui também na gravação, gente. Então, nos encontramos numa próxima. A gente tem aí ainda uma semana com mais 2 sessões de outras áreas. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.